Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Meurer, sou analista CNPI, mestre em finanças e apaixonado pelo mercado financeiro. E hoje eu vou trazer um assunto que não é especificamente sobre opções, mas é um pouco mais amplo, mas é muito importante e bastante ainda desconhecido no mercado brasileiro, que é o movimento FIRE, né, que significa, numa palavra única, seria fogo em inglês, né, mas ele é uma, uma sigla que significa Financial Independence Retire Early, ou seja, independência financeira e aposentadoria antecipada. Esse movimento ele começou na década de 90, muitos dizem que foi o início desse movimento foi com o livro em 1990, Your Money or Your Life, né, seu dinheiro ou sua vida, e esse movimento ganhou mais popularidade a partir de 2010 com um blog lá nos Estados Unidos do Mr. Money Mustache. Acho que ele era um engenheiro canadense, enfim, daquela região da América do Norte, tá? E esse movimento ficou bastante conhecido. Já tem tempo que eu quero trazer esse assunto para vocês. Aliás, desde o início que eu comecei a ter canal no YouTube e tal, já faz mais de 5 anos, eu já queria trazer isso de alguma forma para vocês, e não sei por que isso acabou ficando de lado e agora me pareceu ser um momento interessante para voltar a falar sobre isso. E o que significa exatamente esse movimento, né? É um movimento de pessoas que está cansado, as pessoas estão cansadas da corrida dos ratos, né? Essas pessoas estão cansadas de trabalhar, não juntar dinheiro, pagar as contas, pagar os boletos e no outro mês ter que trabalhar de novo. E todos nós sabemos, ainda mais na realidade brasileira, pela questão da pirâmide da população, né, pirâmide etária da população, está sendo cada vez mais difícil esperar algo do sistema de aposentadoria, né? Até eu vi uma matéria que acho que até 2050, se não me falha a memória, vai ter apenas um trabalhador ativo para um aposentado. Essa conta não fecha, tá? E não tem como fechar. E as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o futuro e como elas vão manter o seu estilo de vida após parar de trabalhar. Será que elas vão ter que trabalhar até os seus últimos dias ou será que vai ter alguma outra solução? Então esse movimento FIRE, ele ganha força com essa percepção de que não está dando mais para depender do sistema de aposentadoria, sobretudo o sistema público de aposentadoria. E mais, né, tem gente que quer incrementar os vencimentos quando da aposentadoria, porque às vezes a pessoa ganha mais que o teto do INSS, por exemplo, e esse valor do teto do INSS seria insuficiente para o seu estilo de vida. Então, a pessoa acaba tendo que buscar alternativas para esse problema, tá? Mas o FIRE, ele vem além, tá? É um movimento um pouco mais profundo de simplesmente proporcionar uma aposentadoria saudável lá na frente. O objetivo é fazer com que a pessoa leve um estilo de vida mais simples, tá? Ele vai mais a fundo, ele afeta até o estilo de vida. De acordo com esse movimento, a pessoa deveria esperar menos do salário, ter menos dependência do dinheiro, ter um estilo de vida, como eu disse, mais simples. E nos anos que a pessoa estiver trabalhando, ela teria que ter um alto percentual de taxa de poupança. Então ela teria que poupar grande parte do salário. Muitos dizem, né, dos defensores do movimento FIRE, de pelo menos 50 a 70% de poupança. Né? Então a pessoa vai ter que poupar de 50 a 70% do salário nos anos em que ela estiver trabalhando. Obviamente, com essa poupança tão alta, né, com essa disciplina, ela alcançaria muito mais rapidamente
a independência financeira. Inclusive, tá, muitos influenciadores, muitos dos que estavam na vanguarda do movimento FIRE se aposentaram aos 30 anos de idade, tá? É uma coisa assim realmente bastante diferente, bastante impactante. E nesse vídeo aqui hoje eu vou trazer dados mais reais para nossa condição aqui, para nossa realidade brasileira, já que a gente tem algumas questões muito diferentes dos Estados Unidos, como inflação, variação cambial, volatilidade, enfim, tá? Mas um outro objetivo do FIRE que eu acabei não falando é que muitas pessoas querem chegar numa determinada idade, numa baixa idade, 30, 35, 40 anos de idade, sem ficar na dependência do trabalho. Às vezes ela vai até continuar trabalhando, mas vai mudar de emprego, vai trabalhar com uma coisa que ela gosta mais, e mesmo que ganhe menos, ou vai trabalhar menos horas, né, ou vai ter coragem de mudar de emprego, enfim, isso afeta inúmeras questões da vida, da autoestima, da qualidade de cada pessoa, tá? E eu já até já adiantei aqui, né, que como funciona o FIRE, alta taxa de poupança de 50% a 70%, investimentos consistentes, né, com foco em renda passiva, já que essa renda passiva vai sustentar a pessoa pelo resto da vida dela, enquanto ela não estiver trabalhando, ou enquanto ela não estiver mais dependente do salário. Vida simples, eu até falei isso também, né, a pessoa precisa, se ela quiser se encaixar nesse movimento FIRE, ela precisa abrir mão de certos luxos, de certos gastos supérfluos, né? E um acúmulo de 25%, 25 vezes as despesas anuais. Esse é um cálculo que eu não gosto muito de fazer, porque isso é mais relacionado à realidade norte-americana, que tem pouca inflação, e não acho que se aplica muito bem aqui no Brasil, mas é um conceito altamente difundido por lá, e por isso eu resolvi trazer aqui para vocês. Mas uma regra mais importante que é aplicada lá, e que, a meu ver, é aplicada aqui até de maneira mais conservadora, é a regra dos 4%, né, que é a taxa segura de retirada. O que seria isso? É que após a pessoa juntar vários anos, né, trabalhando com uma alta taxa de poupança, ela poderia, ou ela deveria, no máximo, gastar 4% dos seus rendimentos por ano, né, do seu patrimônio, quer dizer, né, do 4% do seu patrimônio por ano. Isso, é, no exemplo aqui de 1,5 milhão de reais, isso daria 60 mil reais por ano ou 5 mil reais por mês. Por que essa regra existe lá nos Estados Unidos? Porque lá os juros reais são mais baixos, tá? A gente sabe que hoje, 2025, a taxa de juros está numa banda lá próxima de 4% ao ano, e a pessoa consegue, com investimentos consistentes, algo em torno de 8 a 9% no máximo ao ano de renda, tá? Lá nos Estados Unidos, com investimentos bons de qualidade e com consistência, né? Então ela teria aí um juro real, tá, de cerca de 4, 4,5% ou 5%. Então estabeleceu-se, né, o movimento FIRE, ele estipulou a taxa segura de retirada no montante de 4%. Aqui no Brasil, os juros reais costumam ser mais altos do que isso, tá? Se a gente for pegar o IPCA, que eu não confio muito, tá? Porque, na minha visão, muitas vezes o IPCA não traduz fielmente o aumento dos preços da família brasileira, do brasileiro, porque ele é uma média de preços e uma média que às vezes não é muito bem calculada, para dizer o mínimo, tá? Mas embora a gente não confie muito bem no IPCA, a gente tem hoje uma meta de inflação ao ano de 4 e 5%, porém uma Selic de 15%. Tá, atualmente vai baixar a Selic, mas ela está 15 agora em julho de 2025.
Isso significa que a pessoa teria uns juros reais, né, juros reais de pelo menos 7%, até mais, né, podendo chegar até 10% ao ano. E se você estabelecer uma regra de 4%, você tem uma certa folga. Tá? Por que essa folga é importante no Brasil? Porque no Brasil nós temos desvalorização da moeda brasileira, tá? O real tende a se desvalorizar ao longo do tempo frente ao dólar. Isso é claro, porque a inflação brasileira é historicamente mais alta que a inflação norte-americana, mas também, né, por conta de que o dólar é o padrão, ainda é o padrão mundial, né, a âncora das moedas no mundo, né, isso traz uma estabilidade maior para o dólar. A economia americana é muito mais forte, muito mais sólida, o Brasil é muito mais volátil, o mercado brasileiro é muito mais volátil, enfim, então faz muito sentido manter essa taxa segura de retirada de 4%, embora que os juros reais sejam mais altos. Tá? Isso significa, então, se a pessoa tiver 1,5 milhão de reais investidos, ela vai conseguir se aposentar com 5 mil reais, isso reajustados, tá? E aí, obviamente, esse 1,5 milhão de reais, depois de um ano, ele não seria mais 1,5 milhão de reais, né? Se a pessoa investir conscientemente em investimentos de qualidade, seguramente haveria um aumento aí de pelo menos uns 10% nesse valor, 150 mil reais, só que ela só gastou 60, sobrou aí 90 mil para serem reinvestidos. Isso possibilita que no ano seguinte esse valor de 4% seja reajustado conforme o novo patrimônio da pessoa, que aumentou, que teria aumentado 90 mil reais. Né? Então isso permite também um aumento, um reajuste, o que é muito importante. Então, aqui no Brasil, na minha visão, essa regra dos 4% é válida pela segurança, né, que precisa ser implementada no Brasil devido à grande volatilidade e histórica desvalorização cambial. E o movimento FIRE, ele ainda é esmiuçado em várias categorias, né? Fat Fire, Lean Fire, Barista Fire, Coast Fire, que eu posso até entrar em detalhe nesses vários perfis Fires em outros vídeos, mas eu não creio que faça muito sentido esse perfil Fire, essa categorização exagerada, porque para mim faz muito mais sentido a pessoa identificar uma coisa muito mais importante, que seria o seguinte: quanto que eu gasto por mês? Qual é o meu gasto por mês? Quais são os meus planos futuros por mês? Um exemplo, tá? Eu tenho 18 anos, eu sou solteiro ainda, o meu gasto hoje é R$ 2.500 por mês, mas eu pretendo me casar e ter 3 filhos. Então você precisa ter em mente que depois que você se casar e depois que você tiver 3 filhos, certamente os seus gastos não vão ser mais os mesmos, né? Outra pessoa pode dizer o seguinte: não, mas eu tenho um estilo de vida mais global, eu gosto de viajar para o exterior pelo menos uma vez a cada 1 ou 2 anos, eu já tenho um filho, mas eu quero mais 3 filhos, eu quero ter 4 filhos. Então, para essa pessoa, a realidade vai ser totalmente diferente, percebe? Então, essa categorização para mim não faz tanto sentido. Faz mais sentido a pessoa se concentrar em detectar quanto que ela gasta hoje, quanto que ela consegue poupar hoje, qual a taxa máxima de poupança que ela consegue ter hoje e qual o gasto que a pessoa vai ter lá no futuro, considerando os projetos pessoais da pessoa. Né? Então, para mim faz muito mais sentido esse tipo de preocupação, tá? E esse tipo de cálculo, tá? E quais são as vantagens do FIRE na minha visão, tá? Liberdade de tempo e de escolhas, né? Menos estresse financeiro, que é um planejamento a médio e longo prazo. E por que eu digo a médio prazo? Porque o FIRE, ele possibilita uma aposentadoria assustadoramente mais rápida, tá? Se você implementar o FIRE na veia, com
todas as minúcias, né, todas as condições desse movimento FIRE, que envolve também limitações de estilo de vida, tá? É bom chamar atenção para isso. Você pode se aposentar com 8, 10, 15 anos, tá? Às vezes, no máximo, 18 anos, 20 anos no máximo, se a pessoa ainda não tem reserva nenhuma e quer se aposentar com um estilo de vida um pouco maior, né, um pouco mais vultuoso, tá? Mas tudo isso vai depender, né, o tanto de tempo que a pessoa vai gastar até se aposentar vai depender do quanto que ela já tem, do quanto que ela gasta, do quanto que ela consegue poupar e do quanto que ela pretende ter, né, de aposentadoria lá na frente. Mas uma vantagem muito importante é que esse tempo pode ser assustadoramente breve. Tá? Já vi casos de a pessoa se aposentar com 8, 10 anos e, inclusive, existem influências. Se eu não me engano, o Mister Mustache do blog se aposentou com 30 anos de idade. Tá? Então, é super interessante. E fazendo aqui um parêntese nesse FIRE, né, eu sempre gostei muito dessa parte de planejamento financeiro, de planejamento das finanças, de visão de futuro. E se eu fosse seguir à risca o meu planejamento pessoal, né, as minhas aspirações pessoais, da época que eu comecei a trabalhar, lá com 22 anos, mais ou menos, eu já teria me aposentado há muito tempo, tá? Porque eu segui parte do que o movimento FIRE estipula. O que eu não segui, tá, foi que eu meio que dei uma de Dilma ao longo desse tempo. Eu fui dobrando a meta ao longo desse tempo. Mas, enfim, fechando esse parênteses, uma outra vantagem do FIRE é a construção que a pessoa precisa ter, né? Ela precisa realmente se modificar para que ela se dedique a paixões e a causas, e uma dessas causas é o FIRE. Isso exige uma disciplina, uma entrega tamanha, uma abnegação, uma renúncia a vários pequenos prazeres que muda a vida da pessoa, muda o perfil da pessoa e deixa a pessoa apta a muito mais coisas, a muito mais conquistas depois, futuramente, que ela possa querer ter, tá? Mas essas são as vantagens do FIRE na minha visão. Mas o FIRE tem algumas desvantagens que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira, subestimar gastos futuros, porque é difícil a gente estipular qual vai ser o nosso gasto lá na frente, principalmente para quem ainda não se casou, por exemplo, ou ainda não teve filhos. É muito complicado a gente estipular isso, né? E as necessidades vão mudando, as nossas necessidades vão mudando, o nosso perfil vai mudando. Então, é muito complicado. A pessoa tem que ter muita ciência, muito autoconhecimento para, de fato, estipular com muita propriedade quanto que ela vai ter de gastos lá no futuro. Uma outra desvantagem é que exige uma disciplina extrema, e isso afeta, logicamente, o presente. E uma coisa que eu sempre tive para mim é uma necessidade de autorrecompensa. Tá? A cada pequena conquista, para mim faz muito bem isso, tá? Mas isso é de pessoa para pessoa. Para mim faz muito bem que a cada pequena conquista eu me autorrecompense de alguma forma. Tá? Por exemplo, depois de tanto dinheiro guardado e tantas renúncias ao longo de X meses, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar alguma coisa que eu quis, eu vou trocar de carro, enfim. Uma coisa que sempre funcionou para mim. Ao tempo que eu estava na faculdade, por exemplo, eu sempre fiz muito isso, tá? Eu estudava, e depois de X horas de estudo, eu via um filme, eu saía, eu ia fazer alguma coisa. Isso para mim funcionava muito, e no FIRE isso é contraindicado, tá? A menos que essa recompensa não signifique gasto, tá? Então é realmente uma necessidade de que
durante o período de poupar, que a pessoa enxugue ao máximo os gastos, tá? Isso requer uma outra desvantagem, né? Requer uma educação financeira e uma gestão de riscos muito apurada. E isso, o FIRE, para quem quer se aposentar cedo, a pessoa tem que começar muito cedo, e a pessoa muitas vezes é jovem, não tem muito ainda conhecimento de vida, e acaba sendo realmente muito difícil de ela conseguir. Mas, né, para aquelas pessoas que conseguem, o FIRE é sim muito interessante. E como eu já adiantei um pouco, o FIRE no Brasil, ele precisa de algumas adaptações por conta da inflação, da previdência e tal, mas acaba que, na minha visão, eu, Marcelo, né, eu manteria os 4% de taxa segura de retirada, tá? Essa é uma parte que não há alteração, mas a parte que há alteração de acordo com o mercado americano é que lá o mercado de renda variável americano é muito menos suscetível a solavancos, é muito mais estável, as boas empresas sofrem menos com as oscilações naturais do mercado, e isso faz com que, por lá, a estratégia de alocação de investimentos seja mais arrojada, seja diferente daqui. Aqui, para quem quer fazer um movimento FIRE, a pessoa precisa ter cuidado, e eu talvez não colocaria nada em renda variável, ou, se fosse colocar em renda variável, em alguma coisa protegida, por exemplo, utilizando as opções com proteção. Porque se a gente está falando de uma aposentadoria muito rápida, em 8, 10 anos, podendo, né, ser um pouco mais, ou até nesse limite aí de 8, 10 anos, menos que isso, acho difícil, tá? Mas se a gente está falando de um prazo muito curto, não é aconselhável investir em renda variável, a menos que seja de forma segura. Por quê? Porque existem crises, né? E às vezes as crises podem durar mais do que esse tempo de 8, 10 anos, ou às vezes podem vir no meio desse período de poupança, né, que a gente chama, um período de poupança. Vamos dizer, a pessoa se planejou para fazer aportes com alto percentual da sua renda, 70% da sua renda, se privou de um monte de coisa, fez cálculos e mais cálculos de que em 10 anos ela teria a sua independência financeira, colocou, sei lá, 50% em renda variável, hipoteticamente, só que lá no ano 9, faltando um ano para ela se aposentar, houve uma crise muito grande, né, e o mercado caiu vertiginosamente, e aí ela não vai poder mais se aposentar com 10 anos de poupança, ela vai ter que trabalhar mais 2, 3, 4 anos, ou vai ter que trabalhar até a crise passar. Então, aqui no Brasil, a primeira grande diferença é que eu não colocaria na renda variável nada, ou um percentual muito pequeno, ou um percentual maior, porém com proteção. E a maneira mais fácil de se implementar proteção na renda variável, sem prejudicar a rentabilidade, é por meio das opções, né? O FIRE também tem tido um interesse crescente nos jovens aqui no Brasil, ele é mais para um público mais jovem mesmo, né? Ou para quem já tem uma certa idade, mas quer se aposentar rápido, tá? Existe também um grande interesse por pessoas que não são tão jovens, mas pelo que eu acompanho aqui nas redes, as pessoas mais jovens têm maior atração por esse tipo de estratégia, tá? E para a gente finalizar, né, eu queria fazer uma reflexãozinha com vocês, que é a seguinte, né, até vinculada aqui à essência daquele livro que muitos dizem ter sido o pioneiro desse movimento FIRE, né? Your Money or Your Life. Seu dinheiro ou sua vida. E será que a gente precisa abrir mão de uma das duas coisas? Será que se a gente tiver dinheiro, a gente não vai ter vida? Ou será que se a gente tiver vida, a gente não vai ter dinheiro? E às vezes a gente precisa
ponderar sobre isso e tentar buscar um equilíbrio, né? Viver, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa ter consciência disso e precisa ter um planejamento de vida também, né? De da, conquistar os nossos objetivos, né? Buscar viver, buscar fazer aquilo que a gente gosta, realizar os nossos sonhos, enfim. Mas, por outro lado, é importante também ter muita preocupação com a parte financeira para que essa parte financeira possa nos proporcionar uma boa qualidade de vida no futuro, né? Não adianta a gente também viver só o hoje e no dia de amanhã não ter estrutura para vivenciar os nossos sonhos. Então, a busca deve ser pelo equilíbrio. Boa condição financeira sem abrir mão do hoje, né? Então, por isso que o movimento FIRE, na minha visão, ele deve ser visto com certa ressalva, com algumas ponderações, para que não se deixe de viver o hoje em busca do amanhã, mas também não se negligencie o amanhã somente para viver o hoje. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!